Lá, a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em João capítulo 6, versículo 60 a seguir. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores em Cristo, o Senhor Jesus, ele diz no versículo 64, mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Isso pode significar que Jesus sabia quando Judas começou a desviar da sua fé original e quando planejou traí-lo. Judas tinha o mesmo livre-arbítrio que os outros 11 discípulos, irmãos. Ele foi, a princípio, um crente em Jesus, o amigo familiar da sua confiança. Leu Salmo 41, versículo 9. Conforme demonstra o fato de Cristo ter revelado confiança total em Judas, como está lá em Mateus 10, do 1 ao 15. Posteriormente, Judas se desviou, como está lá em Atos 1, 25, pela sua própria escolha. Ele não foi obrigado a trair Jesus. Você não é obrigado a trair Jesus. Mas Jesus conhece os seus. Jesus conhece aqueles que o Pai enviou. Jesus conhece essas pessoas que estão dentro da igreja, mas o seu coração está no mundo. Falam de louvores de boca para fora. Não há amor, não há um sentimento pela obra do Senhor e respeito pelo Evangelho. A traição de Judas, a traição a Jesus, irmãos, foi profetizada somente quanto à sua ocorrência, mas não quanto ao seu praticante. A pessoa específica que trairia a Cristo não estava predestinada desde a eternidade. O afastamento e o desvio de Judas para não ficar com os inimigos de Jesus e a consequente tragédia que se seguiu, ele deve servir de advertência a todo seguidor de Cristo, no sentido de não rejeitar as admoestações do Espírito a respeito da amizade que o mundo e o afastamento de Cristo. As pessoas começam a se desviar, irmão, quando começam a deixar de orar, quando começam a deixar de examinar as Escrituras, quando começam a questionar uma doutrina do Senhor, não a do homem, mas a de Deus. Quando começam a colocar o eu acho, o que tem, o nada a ver, acima das coisas do Senhor. O Senhor nos diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue, não terá vida. Quem não come, não terá vida em vós mesmos. Mas quem come a carne e bebe o sangue tem a vida eterna, e ele irá de ressuscitar no último dia.
Então, Jesus está dizendo isso, revela que recebemos vida espiritual crendo em Cristo e tendo parte nele e nos benefícios redentores da sua morte na cruz. Judas, ele começou a se desviar quando ele começou a não crer. Porque nós só temos vida espiritual à medida que permanecemos em Cristo e na sua palavra. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito da vida. Participamos de Cristo, portanto, à medida que temos fé nele e aceitamos a sua palavra em atitude e oração. Jesus é a palavra, que é o verbo. A Bíblia é a palavra escrita. Jesus é o pão da vida. Tanto que ele disse lá em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, comemos a sua carne ao receber e obedecer à palavra de Deus. Somos salvos pela graça de Deus e pelo poder regenerador do Espírito Santo, primeiramente por ouvir e aceitar a palavra. E continuamos salvos e participantes da graça divina, recebendo continuamente a paz de Deus, lendo, obedecendo e absorvendo-a em nosso espírito. Tendo isso em vista, é fatal o abandono da comunhão com Cristo, com a sua palavra. Foi o que aconteceu com Judas. Foi o que aconteceu com todos que se desviaram, saíram da igreja. Mas o Senhor conhece a cada um de nós. Conhece a sinceridade dos nossos corações. Oh, glórias a Deus. Tanto que Jesus disse aos 12, quereis vós também retirai-vos. E Pedro disse, Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus e é impossível herdar o reino de Deus. Que Deus te abençoe, te ilumine para que você venha ler mais as Escrituras, obedecer o Evangelho, seguir a Cristo em corpo, alma e espírito. Porque esse negócio de dizer que Deus só quer o coração, Deus não é açougueiro. Deus, ele quer você corpo, alma e espírito em obediência. Eu te dei uma boa semana, em nome de Jesus.